Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Systems Talk. Eu sou Bruno Soares, voluntário da Diretoria de Comunicações do Encose Brasil, e hoje teremos um bate-papo especial sobre o último simpósio internacional do Encose que ocorreu em julho de 2023, no Havaí. Hoje a nossa bancada está um pouquinho mais cheia do que o habitual, então acho que vai ser um bate-papo bem legal. Bom, para começar a apresentar aqui os nossos convidados, ela que é formada em Engenharia Elétrica, com mestrado em Engenharia Aeronáutica e atualmente estudante de PhD em Engenharia de Sistemas na Keio University, no Japão. Também é CICEP, nossa diretora de certificação no Encose Brasil. Seja bem-vinda, Raquel Hoffman. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui nessa bancada com vocês, nesse mais um System Talks. E obrigada aí pelo convite. Excelente, Raquel. Ele, que é formado em Engenharia Elétrica também, com pós-graduação em Engenharia Mecatrônica e mestrado em Engenharia de Sistemas, atualmente é engenheiro de sistemas sênior e atual vice-presidente do Encose Brasil. Seja bem-vindo também, Fábio Silva. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Pô, show de bola, Fábio. E por último, ele que é bacharel em Ciências Navais e Engenharia Naval, mestre em Engenharia de Sistemas e atual diretor de comunicações do Encose Brasil, além de ser meu fiel companheiro aqui de bancada, Diego Rangel. Opa, excelente. Agora a mesa virou, hein? Agora eu sou convidado. Isso daí é só questão de tempo, né? A gente já sabia disso. Todo mundo que está acompanhando aqui, a gente já sabia disso, né? Já esperava. Bom, como eu falei anteriormente, né, a gente está aqui hoje, reuniu esse grupo de peso aqui para falar sobre o Simpósio Internacional do Encose, que ocorreu em julho desse ano. E, ok, vamos lá. Eu sei que o Fábio, acho que já é a terceira vez que participa presencialmente. A Raquel, se eu não me engano, foi a primeira vez que ela participa presencialmente, mas já participou duas vezes à distância, né, online. E o Diego é a primeira vez que participa também presencialmente do simpósio. Então, ao invés de eu explicar um pouquinho do evento, eu queria pedir para vocês explicarem um pouquinho sobre o que é o simpósio, o objetivo, enfim, queria que vocês falassem um pouquinho desse evento para a gente. Eu participei, na verdade, essa foi a minha segunda vez presencial. Eu participei do ano passado, 2022, em Detroit, e esse ano. E tinha participado duas vezes remoto, né, em 2020 e 2021. Eu acho que o evento, assim, eu acho que uma breve explicação do evento é o lugar, o momento no ano que todos os praticantes de engenharia de sistemas do mundo se reúnem para compartilhar conhecimento, compartilhar, né, o que tem sido feito tanto na indústria quanto na academia e se conectar, né? Assim, acho que é outro ponto importante. É um network muito valioso de troca com os profissionais na forma individual, né? Não necessariamente sendo com apresentações. Então, acho que basicamente esse é o encontro anual dos engenheiros de sistemas do mundo. Eu sei também que, enfim, tiveram vários acompanhando um pouquinho de longe, né? A gente percebe que tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente separou aqui, né? O Diego também, embora seja hoje convidado, ajudou aqui a elaborar a pauta, o roteiro do episódio de hoje. Eu queria começar perguntando a respeito dos keynote speakers. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso para a gente. O que eu achei mais interessante da escolha até de quem ia falar, quem ia ter esse papel, esse protagonismo, né, no evento, foi porque os temas eles eram bem diversos, né? Cada um dos três keynote speakers trouxe uma visão bem diferente a respeito do assunto, né? Seja ele pensamento sistêmico, complexidade. Todos eles, obviamente, relacionados de alguma forma com engenharia de sistemas. E foi bem interessante ver que eram os palestrantes, eles eram realmente assim, eles eram bem performáticos nas suas apresentações, né? Então a gente teve no primeiro dia o Matthew, que já iniciou cantando de forma na língua língua nativa do Havaí, então trazendo elementos da cultura havaiana. Isso foi, poxa, bastante
legal, interessante, assim, acho que colocou, né, iniciou muito bem, botou a gente no clima ali do evento, do local que o evento estava sendo realizado. Aí, poxa, depois tivemos uma palestra também do Sir Julian, que deu uma palestra, assim, acho que ressaltando muitos pontos relativos à liderança dentro da engenharia. E, por último, foi uma palestra que tratava mais dessa parte do utilização de maneiras visuais, de explorar a apresentação visual de dados, de informações, essa coisa da comunicação que é tão importante, ferramentas tão importantes aí para os engenheiros de sistemas. Então, assim, você pode ver que nenhuma das palestras era nichada, eram coisas bem diversas que permitiam, né, que todos os que estavam presentes tivessem interesse e se vissem de alguma forma naquelas palestras. Só complementando uma questão de infraestrutura, eu achei que a infraestrutura, principalmente nas sessões dos keynotes, que era a maior auditório, né? Se eu não me engano, tinha mais de 700 pessoas presencialmente, e toda essa infraestrutura para ser transmitida online para quem estava virtual era uma coisa bem impressionante, muito bem feita, né? Tinha tanta interação de quem estava lá, podia fazer pergunta pessoal, quanto o pessoal que estava conectado. E fora isso, o que o Diego falou foi a parte legal, que cada um trouxe uma visão diferente, com muita experiência no que estava dizendo, e as apresentações tinham uma qualidade muito boa, né? Realmente eles começam amanhã com o keynote speaker, porque aquilo, é sempre um tópico de inspiração. Eu gostei também dos tópicos e principalmente a abertura com o Matthew, falando de sustentabilidade, falando do uso, explorar a complexidade dentro de soluções para resolver os problemas do mundo, né? E acho que foi bem no ponto do contexto do Havaí, mas também do que a gente está vivendo no mundo, né? Principalmente nesse mês de julho, que a gente agora viu que foi o mês mais quente dos últimos anos aí. Então, acho que foi bem pertinente assim, a escolha dos temas. Isso é muito pertinente, né? E realmente é um tópico muito atual. Eu vou falar até um pouquinho do meu ponto de vista, né? Porque a gente está sempre buscando, né, utilizar a engenharia de sistemas para resolver problemas complexos. Só que a questão ambiental também é um problema muito complexo, né? E que envolve muito mais partes interessadas do que geralmente os projetos que a gente está acostumado a lidar, né? Enfim. Então, eu acho que a gente também, né, como engenheiro de sistemas, temos, de alguma forma, como contribuir, né, em relação a isso, justamente com esse olhar, né, mais, com essa abordagem sistêmica, esse olhar mais holístico, né, sobre o problema. Isso eu achei muito interessante tocar nesse assunto, porque realmente é algo muito atual, que a gente já está vendo as consequências, né? E que, de alguma forma, acho que a gente tem como contribuir. Acho que isso é bem, bem relevante. O primeiro apresentador keynote, o Matthew, ele não é da área de engenharia de sistemas. Toda a apresentação dele, ele chama a comunidade da engenharia de sistemas para como a comunidade de engenharia de sistemas pode contribuir para solucionar os problemas da sociedade, né? Não só focado em desenvolver um avião ou um navio ou um produto físico, mas pensar até maior. O mundo está precisando de profissionais que pensem desse jeito, que pensem em solucionar problemas para tirar a gente da situação que a gente está nesse momento, né, com essa crise climática. Eu queria só fazer um breve comentário, porque a Raquel estava falando da infraestrutura, né, que o auditório cabia mais de 700 pessoas. Eu tomei nota aqui, esse ano participaram presencialmente 755 pessoas e de maneira virtual 263. Né? Então, é só para vocês verem o que abrange isso aí, pessoas de todos os países. Obviamente que a maioria eram de Estados Unidos, mas nós conseguimos, pelo menos eu consegui conversar com pessoas que vieram de diversas partes, tanto da Europa, da Ásia,
até por causa da localização do Havaí, facilitou muito as pessoas que estavam na Ásia também de comparecerem. Então, deixar só esse registro aí do público que compareceu ao simpósio. Isso até quando o Fábio falou, né, sobre quando o Fábio falou um pouquinho para a gente sobre o evento em si, né, e destacou sobre esse centro, né, esse local de concentração dos engenheiros de sistemas de todo o mundo. Eu acho que além das questões técnicas, tem uma troca cultural muito interessante, né, porque, lógico, né, a metodologia da engenharia de sistemas é uma, mas ela também se adapta muito ao contexto no qual ela é implementada. Imagino também que ela vai se adaptando de acordo com a cultura também, então acho que essa troca deve ter sido bem legal. Com certeza. A gente vê que as perspectivas mudam, né? Conforme cada país, às vezes, traz dá aquele toque cultural e conversa muito bem com a filosofia, né, da engenharia de sistemas. Exatamente, né? Que é muito, né, sobre saber, né, ter a capacidade de se comunicar com diferentes partes interessadas, né? Pelo que eu entendi, os keynote speakers, eles iniciavam os dias do simpósio, era isso, né? Perfeito, isso mesmo. Isso. E aí, em seguida, começavam, por exemplo, começavam as outras atividades, entre elas as apresentações de artigos, esse tipo de coisa, é isso? Exatamente. Isso aconteceu nos dias de apresentações, né? Foram 4 dias de apresentações, 3 keynote speakers nos 3 primeiros dias, iniciando. O último dia também existiu uma reunião, um momento que todos vão para a sessão plenária, né? Que não tem mais nenhuma apresentação, é só aquela, só que fica no final, e aí foi um fechamento. Na verdade, não foi um keynote speaker específico, mas um fechamento com algumas pessoas falando. A gente pode falar isso depois, mas essa é a estrutura. E aí, precedendo esses dias de apresentações, que foram de segunda a quinta, o final de semana, no sábado e no domingo, já tinha atividade com os tutoriais, né? Assim, alguns temas que foram oferecidos como tutoriais, e as pessoas se inscreviam, e aí diversos temas, né? De diferentes tópicos. Essa questão dos tutoriais também é algo que tinha me chamado bastante atenção, né? Pelo que eu entendi, acho que você, né, Fábio, e o Diego chegaram a fazer tutoriais nesses 2 primeiros dias de simpósio. E aí eu queria aproveitar esse gancho aqui, né, do que você falou, para também perguntar um pouquinho queria, na verdade, que vocês falassem um pouquinho sobre o que vocês viram nos tutoriais e qual a experiência que vocês tiveram nessa modalidade do evento. Eu fiz 2 tutoriais, né? Eu fiz um no sábado de manhã e outro no domingo de manhã. O do sábado, eram bem hands-on, ou seja, eles montaram uma estrutura na qual eles disponibilizavam o software de Model Based para todo mundo mexer, já tinha um modelo pronto, e aí eles começavam a passar, né, o ponto todo ali era a questão de automatizar a validação do modelo, fazer como suporte, assim, verificar se você não tinha esquecido alguma porta, que a informação estava chegando e não estava indo para lugar nenhum, se algum requisito estava faltando dado. Então, eles apresentaram, foi apresentado pelo Michael Vinark, eu não sei se eu estou pronunciando o nome dele corretamente. Vinark. Vinark, isso. E ele disponibiliza todo o material para a gente poder utilizar depois também. Assim, eu gostei. Eu só acho a única ressalva aqui é que eu fui pego pelo nome, fui enganado, né? Porque estava escrito que era básico. Aí básico, né? Então, quando eu cheguei lá, a coisa era mais complicada do que eu esperava, né? Mas quem nunca foi enganado, né? Quem nunca se inscreveu em introdução a alguma coisa aí, quando chegou lá, o buraco era bem mais embaixo. Mas foi mais ou menos por isso. E no outro dia eu participei de e esse eu achei muito interessante também, né? O meu foco principal era ver a questão de Model Based, então, e nesse ponto eu não tenho como reclamar de nada, porque muitas das coisas que estavam sendo apresentadas tinham esse enfoque, né, da modelagem dos sistemas, utilizando ferramentas, e esse era mais sobre a implementação, como você utilizar, como você começar uma implementação, né, e sabendo avaliar o atual estado, a atual maturidade
da sua empresa, do local onde você trabalha, e estabelecer metas até para que tipo de qual o nível que você quer atingir, o nível de maturidade que você quer atingir em diversas atividades. Então, também essa foi o instrutor foi o Mark Sampson e da Siemens, então foi assim, foi totalmente ele não tratou de nenhuma ferramenta especificamente, ele tratou mais de desenvolver essa mentalidade, né, de como implementar a metodologia. Então, eu achei esses foram os dois que eu participei, achei muito interessante, foi uma oportunidade legal. E como é uma coisa assim mais fechada, né, é uma sala de aula, você tem a oportunidade ali de conversar com aquelas pessoas que estão com o mesmo interesse que você e ver quais são os problemas delas, onde que elas trabalham e trocar. Então, também foi muito interessante por esse aspecto, de que você estava na sala ali com pessoas que estavam buscando aquele mesmo conhecimento por razões diversas e muitas delas coincidentes com as suas. Pô, isso é muito legal. Esse segundo tutorial que você falou me chamou bastante atenção, porque hoje a gente percebe que o Model Based é um assunto que está bastante em voga no momento, né? A gente fala muito de Model Based, né? Model Based e de aplicar isso, mas eu acho que esse foi um ponto muito interessante, que não basta simplesmente aplicar, né, o Model Based. Assim como a própria metodologia da engenharia de sistemas, a gente precisa primeiro entender quais são as nossas necessidades, né? Como é que para que a gente consiga entender como essa nova abordagem vai contribuir para as nossas atividades, enfim, para a gente conseguir tirar o maior proveito disso. Isso mesmo. Pô, show de bola. E aí, Fábio, queria também perguntar um pouquinho para você um pouquinho sobre os tutoriais que você fez, quais foram as suas impressões. Eu fiz um tutorial sobre Industrial DevOps, que era tratar processo ágil dentro de um desenvolvimento que não tenha somente software, né? Porque a gente fala muito de metodologia ágil e uma aplicação muito voltada para o desenvolvimento de software puramente. E aí a gente teve esse tutorial com duas pessoas especialistas em metodologia ágil, mas, enfim, elas implementaram essa metodologia no desenvolvimento de alguns produtos, e aí no tutorial a gente teve uma introdução, e aí depois, no segundo momento, foi como se fosse um workshopzinho simulando um processo de desenvolvimento. Então, a gente tinha grupos, um grupo de desenvolvedor, um grupo de pessoas de business, o outro grupo das pessoas de operação que vão implementar, e aí eles trabalhavam essa passagem da necessidade para o desenvolvimento, depois do desenvolvimento para a operação, e em vários cenários, assim, né? E mostrando como a agilidade pode acontecer dependendo de como se abordar. Eu achei interessante, foi um tutorial de meio-dia. Acho que, para mim, pessoalmente, estando no Havaí, eu acho que um tutorial de meio-dia era o ideal. Eu ia comentar isso. Na verdade, o ideal mesmo era não ter o tutorial, mas a gente... Pois é. Ou na praia, né? Podia ser um tutorial na É, praia também, né? Uma exato, atividade lúdica, alguma coisa do exato. tipo. Mas aí, eu já que estava lá, eu tive que me esforçar, né? E passar a praia pela manhã e ir para o tutorial. Mas foi metade do dia. O tutorial foi leve, acho que foi interessante, e como o Diego falou, assim, ter uma oportunidade de estar mais próximo ali, interagindo numa atividade com outras pessoas que tenham a mesma interesse que você, e que é um ambiente completamente diferente do momento das apresentações do simpósio, especificamente, porque está todo mundo andando de um lado para o outro, e encontrando várias pessoas, enfim, você não tem, às vezes, um momento de uma interação mais próxima sobre um assunto específico. Então, eu achei interessante. Então, Fábio, eu queria pegar esse ponto que você falou das apresentações, porque eu sei que tiveram muitas apresentações, né, ao longo dos dias de simpósio, principalmente começando depois do final de semana, né, de tutoriais. Mas antes de falar das apresentações que vocês viram, eu queria destacar aqui que, né, dar os parabéns aqui tanto para você, Fábio, para você, Raquel, e para você, Diego, né, que tiveram os artigos aprovados
o simpósio. Isso para a gente, né, do Incose Brasil e para a comunidade de brasileiros engenheiros de sistema ou que acompanham, né, as atividades de engenharia de sistema, é muito importante assim, para a gente. Então, aqui eu vou começar perguntando até para a Raquel. Queria, Raquel, que você falasse um pouquinho assim do trabalho que você apresentou e de como foi para você, né, ter essa oportunidade de apresentar o trabalho nesse evento. Então, lembrando que o simpósio, ele é um evento que ele tem uma abrangência de tema muito maior do que uma conferência, né, ou do que um evento especializado. E esse do Incose não é diferente. Tem a lista de tópicos que você pode cobrir é muito grande, então isso abre uma oportunidade para pessoas de diferentes, inclusive diferentes indústrias, apresentarem. E por conta disso não tem um rigor acadêmico muito alto. Existe, né, a revisão às cegas. Eu acho que, se não me engano, foram 3 ou 4 revisores, né? A gente submete sem o nosso nome, então eles não sabem quem são os autores, e a gente não sabe quem são os revisores. É duplamente cego. E aí, por isso que existe muita apresentação, inclusive sem paper, que é sobre casos de indústria, né? É sobre coisas que aconteceram na empresa, na indústria, e que alguém solucionou de alguma maneira usando os processos, as ferramentas de engenharia de sistemas. Então, isso já dá uma ideia do que é o simpósio em termos de material de apresentação. No nosso caso, eu não fiz nada relacionado ao meu doutorado, porque, para mim, academicamente, não conta pontos, né, apresentar em simpósio. Então, o que eu fiz, que era algo que eu queria participar do simpósio esse ano, primeiro porque eu queria ter experiência pessoal, e segundo porque era no Havaí. Então, As, eu me as duas juntei. motivações são muito nobres, assim, então pode ficar tranquilo com relação a isso. Então, eu me juntei com outra brasileira que ela estava estudando também lá no Japão, em outra universidade, um outro assunto. Ela estuda mestrado, ela já formou, né? Mas ela fez mestrado em estudos da paz e ela estava pesquisando um problema social do Japão. E aí a gente se juntou para propor uma solução, uma arquitetura social, usando, né, todas as ferramentas de engenharia de sistemas, os processos e um framework, que é o UAF, e a gente propôs uma arquitetura que pudesse solucionar esses problemas sociais. E aí foi aceito, e a minha experiência como apresentadora, eu achei que não ia ter público, até porque é uma questão social. Não é algo, o foco desse ano, né? Eu acho que isso reflete a indústria, é a questão da modelagem, né? Tudo que relaciona MBSE. Então, mas aí foi interessante porque tinha público, incrivelmente, tinha pessoas na sala. Eu vi umas pessoas bem interessadas, fizeram perguntas interessantes, pessoas tirando foto da apresentação. E eu percebi que tinha gente que não saía das salas de assuntos diversos, né? Era a pessoa que entrava ali de manhã e ficava até o final só assistindo assuntos de diversidade, problemas sociais. Tinha também a apresentação de arquétipos de engenheiro de sistemas. Então, tinha uma variedade de apresentações bem interessantes, e o público é muito variado, né? Não é só algo super técnico, mas existe um espaço para você assistir, e ter inspirações em outros tipos de ideias, até mesmo benchmarking de algo mais específico da indústria. Então, só voltando para a minha experiência, foi bem legal. Eu apresentei sozinha, né? Essa outra amiga não conseguiu ir, e eu estava bem nervosa, né? Porque apresentar em inglês para um público que eu não sei quem era, né? E eu estava falando da sociedade japonesa, eu como brasileira, então, e tinha japonês na plateia. Então, tudo isso aumentou aí a dificuldade, mas foi bem legal. Eu consegui apresentar, acho que eu consegui passar a ideia que eu queria. Eu recebi bons feedbacks depois. Isso é legal, porque a interação às vezes acontece na hora, né? Na hora que você sai da sala, já vem pessoas falar com você, fazer perguntas. Já teve até um professor de uma universidade nos Estados Unidos que me convidou para fazer a mesma apresentação para o grupo dele lá na universidade. Enfim, tiveram vários retornos dessa apresentação,
E para mim foi uma surpresa positiva, né? Eu não estava esperando tanto engajamento num assunto como esse. Cara, isso é muito, muito interessante, Raquel. E acho que conversa muito até com o que a gente estava falando no início, né? Até o Fábio tocou no ponto, né? A gente tinha falado anteriormente sobre a questão climática, né? Mas sobre, principalmente nos problemas do mundo. E, pô, parabéns pelo trabalho. Isso é muito, muito interessante. Eu espero ler o artigo em breve, fiquei realmente bem, bem interessado. Vou puxar agora um pouquinho para o Fábio, né? O Fábio também teve o artigo aceito. Pedir para você falar um pouquinho para a gente sobre um pouquinho do artigo, né? Do seu artigo e das suas experiências também com as apresentações. O meu artigo foi aceito como pôster, né, para apresentação de pôster. Então é, a gente fez um pôster que ficou à mostra na área comum lá onde ficavam os estandes. O resultado do trabalho do grupo que eu participei dentro do Incosi Technical Leadership Institute, e acho que isso aí é um tópico para uma outra live, mas é um programa do Incosi de liderança que eu participo, e aí parte do trabalho foi desenvolver a proposta de paper. Então, a gente fez um paper sobre é, tendências futuras em liderança em que influenciam a liderança técnica, né? Então a gente falou um pouco disso e aí ele ficou com um post lá. A gente não fez a apresentação, né? Ficou como um backup de apresentação, mas não foi necessário apresentar. Então a gente tinha um paper e aí a gente interagia com as pessoas lá de vez em quando que tinham interesse, faziam perguntas, enfim. Acho que também foi bem interessante esse modelo. E além né, de você e da Raquel, né, o Diego, assim como a Raquel, também teve a oportunidade de apresentar o trabalho dele lá no simpósio. Então, Diego, sua vez agora, fala um pouquinho para a gente, né, sobre o seu trabalho e também sobre as suas impressões com as apresentações que você viu, né, durante esses dias de simpósio. O que te chamou mais atenção nessas apresentações? O meu artigo ele tratava de uma integração, né, entre o, o Camel Systems Modeler da SO e utilizando ele para fazer simulações do Simulink. Mas aí o que acontece? O Camel ele já possui uma integração nativa, porém a gente tinha percebido que quando a gente exigia um pouco mais, fazia um modelo analítico com maior fidelidade, ele não correspondia ao que a gente esperava. Então, eu desenvolvi uma maneira ali com meus orientadores, né? No mestrado, a gente desenvolveu um framework para que isso pudesse ser utilizado, tornando um modelo executável e propiciando o uso desse modelo executável para fazer análise de missões. Então, basicamente, o trabalho eu concentrei, né, o artigo eu concentrei mais na parte técnica, falando sobre quais foram os maiores desafios que eu encontrei, qual foi o modelo descritivo que eu tive que construir para que pudesse abrigar o meu modelo analítico, como foi todo o framework de interface com o usuário, quais eram os problemas na hora de também criar essa interface com o usuário. Então, a gente tentou mostrar isso. E o bacana foi que ao final eu tive o feedback foi, cara, eu estou enfrentando o mesmo problema que você enfrentou, tipo, e aí eu tive a oportunidade de sentar com alguma dessas pessoas e mostrar para elas, né, um pouco mais de forma mais detalhada e tentar ajudar elas nos trabalhos que elas também estavam desenvolvendo, que usavam uma parte, alguma coisa do que eu fiz. Então, essa oportunidade de você se mostrar alguma coisa que você fez e ver que, assim, pô, um cara que eu não teria nunca oportunidade, a gente nunca se cruzaria de outra forma se não fosse num evento desse. Ele leu o título, foi lá, olhou o paper e correu atrás e foi assistir para a gente poder conversar. Isso foi muito bacana. Assim como eu também, né? Estava ao momento que eu ia procurando as apresentações que eu queria assistir, e isso aí às vezes a gente entrava nos dilemas, porque no mesmo horário tinham 3, 4 apresentações que você queria assistir, que eram de temas que te interessavam e você, infelizmente, não tinha como. Então,
eu fui caçando mais ou menos essas que eu podia depois trocar algum tipo de experiência, né? É, sentar com uma pessoa e conversar exatamente para fazer comparações, ganhar essa experiência que ele adquiriu desenvolvendo o trabalho dele. Então, isso foi muito legal. Eu acho que o principal problema é só que são muitas apresentações interessantes ocorrendo ao mesmo tempo, e você tem que, infelizmente, selecionar. E outra coisa até que eu estava pensando é que os 2 dias iniciais, que são, né, de tutorial, a gente ainda não tem os estandes, que são os estandes dos patrocinadores, das empresas que estão patrocinando. Não só empresas, mas também tem diversas faculdades, universidades que estão lá apresentando seus programas de engenharia de sistemas. E aí acaba que você, às vezes, também tem que matar ou não assistir alguma apresentação para poder percorrer os estandes, porque tem muita coisa legal, né? Assim como tem os pôsteres ficam nessa área. Então, para você se inteirar de tudo, é muito difícil, é impossível, não tem como. É aquele problema bom, né? Um É problema um bom. problema bom, é um problema Legal. bom, né? Fica sempre assim, caramba, eu queria ter feito isso, não consegui, né? Aham. Faz É, parte. foi Mas Só uma informação, só uma informação a mais. Quem se inscreveu, né, no simpósio, seja virtual ou pessoalmente, vai ter acesso às gravações das outras sessões que não foram transmitidas ao vivo, na plataforma, mas também quem é membro do INCOSE e não participou, consegue mais para frente, acho que provavelmente daqui a um ano, ter acesso a todos os papers e apresentações que foram apresentados. Não vê a gravação em si, mas vê o material, né? A apresentação e o paper. É só entrar lá na área de membro. os papers são publicados, né, uma edição do Insight, se eu não me engano, ou é uma edição especial na Wiley. Normalmente sai em setembro, essa edição especial, e aí qualquer membro do Incose consegue acessar sem custo adicional, né, para todos os papers. E se eu não me engano, a partir desse ano, todas as apresentações elas vão pro Professional Development Portal, em algum momento. Não lembro especificamente quando, mas na comunicação do simpósio eles mencionaram. É, acho que é mais para o final do ano, mas todas as apresentações elas vão ser disponibilizadas de alguma forma no Professional Development Portal, que é essa plataforma que o Incose lançou de concentração de material de desenvolvimento, né, e pessoal, enfim, engenharia de sistemas. Então, também é uma outra fonte de material legal. Vai ser muito interessante vocês terem tocado nesse ponto, porque isso é mais um motivo, né, para, sim, motivar o pessoal a se tornar membro do Incose, né, ter acesso a esse tipo de conteúdo. Eu mesmo não sabia que os artigos seriam publicados, né, da forma como vocês acabaram de compartilhar. Então, pô, isso é bem legal. Logo, é bem legal saber que logo a gente vai ter acesso, né, aos artigos, vai poder ter acesso a esses trabalhos tão importantes e interessantes e que tratam de assuntos muito relevantes para o momento. Então, isso é muito, muito legal mesmo. Uma coisa que o Diego mencionou, né, foi a questão dos estandes, né, que acho que seria interessante que eles estivessem lá até nos finais de semana, se bem que eles também competiriam aí com as praias, né, do Havaí, então, né, não sei se ia ser muito justa. Pode ter sido uma escolha estratégica, realmente. Eu acho que sim, me parece que sim. Mas aí né, a gente falou um pouco sobre a questão da troca com outros profissionais, e aí fiquei curioso também a respeito dos estandes, assim, como é que foi essa questão de ter esse contato mais próximo, sei lá, com representantes de outras empresas ou com outras instituições. Queria perguntar um pouquinho para vocês a respeito disso. Eu vou compartilhar rapidamente a minha experiência, porque como o meu trabalho até envolvia 2 ferramentas, né, e que os desenvolvedores estavam presentes no simpósio, eu pude ir lá e conversar com eles também de forma um pouco mais
informal, né? Não naquele formato de apresentação, conversar com eles e ver até o que eles estão planejando como incrementos, como novos features dessas ferramentas. Então, eu achei isso muito interessante. Outra coisa que eu gostei também foi o fato de eu poder também ver quais são as universidades que estão oferecendo cursos, conversar um pouco, entender um pouco mais, né, dessa parte educacional. A gente tem sempre o interesse, né, de indicar até para pessoas que estão buscando curso. Eu quero... Então, a gente ter esse material, ter essa noção de cursos é bem legal para poder passar. Eu acho que o, o lugar onde a área dos stands, da exibição, né? Acho que é interessante para, né, assim, a maior parte são fornecedores de produtos ou serviços dentro da cadeia aí da engenharia de sistemas, fornecedor de ferramenta ou algum tipo de consultoria, alguma coisa assim, as universidades, como o Diego falou. É interessante para, né, se atualizar do que está acontecendo, é, ver quais são as tendências, mas é uma área também de interação do evento, né? Então, os coffee breaks estão lá dentro, o almoço principal é servido lá dentro. Então, é uma forma de juntar, e os posters também estão no mesmo ambiente, é uma forma de juntar os participantes que estão, né, durante as apresentações, cada um numa sala, transitando para um lado e para o outro. Em alguns momentos, facilita essa conexão em um local específico. Então, ali você tem o interesse dos stands, o interesse dos papers, mas também tem o almoço, o coffee break. Então, é uma área de troca, é uma área de conexão que é facilitado pelo layout do evento, que eu acho que é uma coisa importante também, que é difícil você se conectar normalmente na transição entre uma apresentação e outra. Tem que ter um momento onde as pessoas estão ali e, às vezes, a pessoa está ali, pegou o seu lanchinho, está tomando seu café numa mesinha, chega alguém, né, se apresenta e conversa, não te conhece, e vocês acabam criando uma conexão ali sobre um assunto específico, e dali pode, né, sair uma colaboração, uma nova amizade. Acho que um formato que facilita bastante. Então, eu gosto do jeito que foi desenhado. Oh, muito legal, Fábio. Além, você falou, né, dessa questão, né, da importância dessa troca, né, com outros profissionais ou com outras empresas, como o Diego falou, né, representante de outras empresas. A gente ficou sabendo aqui também que vocês tiveram uma reunião com representantes do Incouse do setor Américas, né? Aí eu queria começar perguntando para a Raquel como é que foi essa reunião, como é que, na verdade, como é que surgiu a ideia dessa reunião e, se possível, né, perguntar também sobre um pouco do que foi discutido nessa reunião. Então, essa reunião, o Fábio puxou junto com o diretor executivo, o Steve, e aí a gente convidou também representantes do Incos Latam, uma pessoa da Argentina e uma pessoa do Chile, para a gente discutir o cenário dos capítulos do Incose, né, das iniciativas do Incose no contexto América Latina. E aí a gente expôs, né, as nossas preocupações, né, o que hoje a gente vê de dificuldade para avançar, para aumentar essa comunidade, porque tanto o nosso capítulo no Brasil quanto os outros são bem pequenos, né, comparado com o potencial de pessoas que a gente tem, que já trabalham, que produzem coisas bem legais já nesses temas. Então, a gente expôs essas dificuldades, e uma das primeiras é a questão financeira, né, a desvalorização da nossa moeda. A Argentina, hoje em dia, está pior ainda. Enfim, para ver como que o Incose Central pode suportar esse desvio aí, nessa dificuldade que a gente tem, nossa comunidade tem, de se engajar, até de ser membro, de se certificar. O próprio evento em si é muito caro, né? É muito difícil uma pessoa do Brasil ir participar como ouvinte, porque sai tudo realmente muito caro.
E além das iniciativas que a gente vê que podem ajudar a, a abranger aí a atuação do INCOSE na América Latina. E aí eles ouviram, né? Foi legal porque teve outras pessoas responsáveis dentro do INCOSE Central para ouvir, para entender o nosso cenário. E também a gente discutiu possíveis eventos na América Latina, quem sabe até um evento itinerante, como foi feito, está sendo feito na Escandinávia, né? Em vez de ser um evento fixo num lugar só de vários dias, faz passeios itinerantes em países diferentes. E aí, em contrapartida, a gente precisa ver se a gente consegue, né, movimentar esse público para fazer isso acontecer. Então, o INCOSE se mostrou bastante aberto a ajudar, a dar esse suporte para fazer acontecer, e vão discutir outras questões também, né, das taxas, ver como que pode ser ajudado. E, enfim, foi legal ter essa proximidade, porque às vezes a realidade deles lá, né, nos Estados Unidos, principalmente, eles não conseguem nem enxergar o que que é você ser um engenheiro e não conseguir pagar uma anuidade ou não conseguir pagar a certificação. A gente, por exemplo, não tem nenhum ICEP no Brasil, porque é caro, né? Obviamente, a gente tem pessoas capacitadas que poderiam conseguir. Então, foi esse espaço, foi interessante, foi legal. Eu não sei se vocês querem acrescentar alguma outra coisa aí, sabe, Diego? Não, acho que eu acrescentaria só assim, o feedback que a gente teve e mesmo a atenção que a gente está tendo do INCOSE do global, né? Principalmente agora com a chegada do Steve Record, que é o diretor executivo do INCOSE, que é um profissional contratado pelo INCOSE para gerir a máquina, vamos dizer assim, né? Do INCOSE, que era uma coisa que nunca aconteceu e agora a gente tem uma pessoa dedicada, não é um voluntário, é uma pessoa dedicada para cuidar da operação do INCOSE no mundo. Então, a atenção que ele está dando para a gente e o suporte que ele está disposto a dar não só para o Brasil, mas para, né, para a América Latina como um todo, assim, a gente está sempre tentando tratar essas conversas de uma forma regional e não só o Brasil, né, a gente tem os colegas do Incose Latam que estão aí, né, na batalha que a gente tem feito aí nos últimos anos, e a batalha para formar um capítulo que eles ainda não formaram de forma oficial, estão batalhando, mas o suporte que o Incose está dando e a importância que o Incose está dando, ou pelo menos a visibilidade que o Incose está dando para a nossa região é importante inclusive, mencionado na apresentação final do Ralph Hartman, que é o atual presidente eleito do INCOSE, né, vai virar presidente na gestão do ano que vem, mostrando a importância de áreas com potencial de desenvolvimento de engenharia de sistemas, mas ainda pouco exploradas no ponto de vista da conexão com o INCOSE, né? Assim, agregar a comunidade dentro da comunidade dessas regiões na comunidade global e desenvolver. Então, ele mencionou especificamente a América Latina e África, que é um ponto que eles têm esse objetivo de dar atenção e dar o apoio necessário para que a disciplina cresça nessas regiões. Então, acho que foi interessante, um primeiro passo. Foi uma reunião dedicada, diferente das reuniões de setores. A gente, como Brasil, faz parte do setor Américas, né? E a gente tem reunião todo mês das lideranças do setor Américas. Mas uma coisa é se tratar de problemas ou questões dos capítulos dentro dos Estados Unidos. Outra coisa é tratar dos problemas e questões na região da América Latina. Completamente diferente, como a Raquel falou. Então, a gente agradeceu até a disponibilidade deles por expor, né, se todo capítulo quisesse ter uma reunião com o Steve Records, ele não ia fazer mais nada durante o evento, né? Então, a gente agradeceu por essa atenção, porque a nossa realidade é diferente do restante do continente, então
era interessante ter essa conversa mais dedicada. Excelente, excelente. Pô, é muito legal, né, saber que, né, o capítulo do Incontro Brasil está sendo ouvido, né, no âmbito internacional e realmente são realidades muito diferentes, né, e que eu acho que esse contato torna um pouco mais palpável esses nossos problemas para eles, então a gente acaba sendo um pouco mais vistos, né? Eu acho isso muito, muito importante mesmo. E além dessa reunião, né, com os representantes do setor Américas, a gente viu aqui também que no simpósio tiveram alguns eventos sociais, né, certificados, TLI, e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que foram esses eventos sociais e um pouquinho da experiência de vocês nesses eventos. Eu acho que o primeiro evento, o primeiro logo assim é o Icebreaker, né? Ao término do primeiro dia. Então eles têm como se fosse um coquetel com bebidas, comida. O pessoal, a maioria fica para realmente poder conversar, trocar experiências de maneira mais informal. Então é uma boa oportunidade ali de conhecer outros profissionais. Assim, além dos almoços que são promovidos. Então, tinha um dia que era o almoço com os certificados. Então, todo mundo que era certificado almoçava numa sala diferente para que pudesse também interagir. Teve o dia dos primeiros, quem estava participando pela primeira vez. Então, no meu crachá, eu tinha essa insígniazinha que dizia que eu estava participando pela primeira vez para você almoçar junto com outras pessoas que estavam participando pela primeira vez. Então, eles tentavam forçar essas interações, assim, né? Agrupar as pessoas por alguma característica comum e forçar essas interações, o que é muito legal. O que favoreceu bastante, assim, eu até conversar com outras pessoas, porque a gente era colocado nessas situações de interação social. Muito bacana mesmo. Assim, acho que é uma coisa fundamental, principalmente, assim, além desses, né, teve o Icebreaker, teve alguns outros eventos após as apresentações. Teve um dedicado para o CLI, desse grupo que eu participo, o pessoal se combinou e se encontrou. Teve do Elce. Teve uma coisa que eles fizeram esse ano que foi interessante, que foi eles todo dia às 6 horas, tinha um grupo que ficava aguardando no lobby do hotel do evento, pessoas que quisessem jantar juntos, sem um tópico específico. Então, às vezes, uma pessoa vai sozinha pro evento, né? Viajou sozinha, está lá sozinha, e ainda não conhece muita gente, enfim, não consegue, não tem tanta interação. E aí, se a pessoa ia para lá, olha, tem um grupo aqui que quer ir jantar junto, vai, chegava lá e decidia, vamos jantar onde? Mas era uma coisa oficial, divulgada do Incoase. E aí você facilita essa conexão. Nem todo mundo tem a facilidade de abordar outras pessoas né, fazer uma conexão e convidar para alguma coisa, ou enfim. Tem muita gente que é introvertida. A gente está num grupo de engenheiros, então assim não é nem todo engenheiro é extrovertido, né? Então mas as pessoas querem se conectar. Então, ano passado a gente comentou sobre isso em um dos eventos. Tem pessoas que gostam de se conectar, mas é difícil vencer essa barreira inicial né, da pessoa introvertida. Então, essa facilitação é uma coisa que é interessante. Eu acho que foi bem legal. Acabou que eu não participei de nenhum desses jantares, mas eu achei bem legal porque ajuda bastante na conexão. Não sei se a Raquel também participou, né, Raquel, de um dos eventos. O único que eu participei diferente desse aí foi do Elce, né? Que é a iniciativa de empoderamento da liderança feminina e acabou juntando com a iniciativa de diversidade. Então, foi um coquetel também. Teve
Normalmente, às vezes, tem uma dinâmica, né, que é para fazer as pessoas interagirem mais, e é mais um momento, igual eles falaram, né, para você fazer conexões, coisa que se você fosse para o teu quarto, você não iria atrás, né? Exato. Essa parte social é bem legal também. E acho que uma outra coisa que acho que é importante adicionar a gente teve as interações sociais informais, né? Tem as apresentações, os tutoriais, mas o momento do simpósio também é o momento de algumas reuniões específicas, como a gente teve essa com o Steve Records e a Renê, que é a líder do setor Américas. Working groups fazem reuniões também durante esse período, e outras, os capítulos também fazem reuniões. Então, dependendo do grupo, né, solicita lá uma sala e faz a reunião. Então, a gente teve reunião de alguns working groups de requisitos, eu vi que teve reunião, teve a reunião do setor Américas. Então, não é só apresentação e tutorial, mas também essas conexões para aproveitar que as pessoas, né, estão lá, acabam fazendo as reuniões que normalmente são online, a reunião mensal, por exemplo, de working group, eles fazem presencial. Acho que é um momento também interessante e é mais um aproveitamento aí do tempo, aproveitando que está todo mundo no mesmo lugar, né? Também tinha o de manhã, né, cedo, para quem acho que até para quem estava mais próximo ali tinha aquele round table de pensamento sistêmico. É, Teve aquele um que era de highlights, né, que era como se fosse um TED Talks, a pessoa tinha 18 minutos para apresentar algum tópico. Eu não consegui participar porque esse foi no último dia, era o dia que eu já estava até regressando para o Brasil. E quem ia apresentar tinha também que comparecer a um café da manhã no dia da apresentação, no qual você ia conhecer a pessoa que ia coordenar a sua associação de apresentação e as outras pessoas que estariam apresentando no mesmo dia. Então, isso também era uma outra forma, tipo, já começava o dia já bem dentro do espírito ali da apresentação, conhecendo as pessoas que iam estar, né, na mesma sala, porque como haviam apresentações paralelas, então eles dividiam em 6 salas por tópicos, né? Então, tópico de simulação, tópico de diversidade, como a Raquel falou. Então, eles viam, agrupavam as apresentações por esses tópicos, e aí você tinha a oportunidade de conhecer também outras pessoas que estavam trabalhando em coisas similares às suas. Pô, excelente, pô, que oportunidade legal, né? Bom, a gente está chegando ao final desse episódio, mas antes eu queria pedir, né, perguntar para vocês algumas dicas para o próximo simpósio, se vocês já sabem onde vai ser realizado, como participar do simpósio, como né, quem estiver interessado, como deve ser feito para submeter aos trabalhos. Enfim, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. O próximo simpósio vai ser em Dublin, em começo de julho, eu acho que é 2 a 5 de julho, algo assim. E uma dica aí que eu falo, que eu queria falar para o pessoal daí da nossa comunidade no Brasil, pensa em algum assunto, né? Alguma situação que a sua empresa esteja passando, alguma ideia que vocês tiveram, mesmo que seja conceitual, uma maneira que vocês encontraram diferente de solucionar um problema, e, e tentem escrever, né, artigos. Não precisa ter esse rigor acadêmico, né, de metodologia, referência, não é muito rígido, mas se você demonstrar que você está endereçando um problema, usando ferramentas e processos de gerir sistemas, você tem grandes chances de ser escolhido, né, para apresentar, e acho que a gente é bem criativo, né, nas soluções aí no Brasil, então a gente tem muita coisa muito material, muita ideia para compartilhar, né, para o pessoal não ficar com medo com receio, né, de que não vai ser aprovado, porque a gente tem sim boas ideias e as inscrições, se eu não me engano, deve ir até comecinho de dezembro ou final de novembro, então já dá para começar a pensar em algo, né, a gente já está em agosto, e juntar um grupo de pessoas, ou às vezes até misturar pessoas de empresas diferentes, de iniciativas diferentes. Então, deixa aí um incentivo para se preparar e submeter artigos. Pode ser apresentações também sem papers, também não precisa escrever artigo, você pode
submeter apresentações, ou até mesmo um tutorial, se alguém quiser dar um tutorial, tem bastante espaço. Só complementando aqui, além do simpósio, né, na verdade, o próximo grande evento do Inclusive que vai acontecer vai ser o International Workshop, que acontece em janeiro. O Fábio, você sabe passar alguma informação a respeito desse como é que funciona o International Workshop? O workshop ele é como o nome diz, são mais reuniões de trabalho. Então é, os working groups se reúnem para definir o planejamento do ano. Eles esse ano acho que também incluíram alguns tutoriais e reuniões, algumas apresentações menores. Eu não participei, meu plano é participar no ano que vem. Mas é um outro foco, né? É um foco mais de trabalho, de desenvolvimento de produtos dentro do Incose e que, assim, como qualquer working group, você pode participar como ouvinte, né? Vai lá e assiste e também é disponível, é um evento híbrido, então também está disponível online, né? Então vai ser em Los Angeles, em janeiro, normalmente é em janeiro. Só complementando o que a Raquel estava mencionando sobre as apresentações e submissões de tópicos, assim, reforçar aqui, né, que a gente tem uma comunidade é, muito boa, desenvolvendo muita coisa em engenharia de sistemas, em vários domínios, não só em domínios específicos, mas em vários domínios, e que a gente pode sim compartilhar, e às vezes as pessoas ficam até receosas de, mas eu vou falar uma coisa do meu trabalho, tem confidencialidade envolvida e tal. Mas você não precisa falar especificamente do projeto que você trabalha. Às vezes a empresa, dentro da sua empresa, você até consegue, né, algum tipo de liberação para falar de coisas específicas. Mas você pode falar da prática, né? Sem revelar detalhes específicos do produto ou do projeto que você está trabalhando, mas falar de uma prática que foi interessante, que teve um bom resultado. Acho que vale a pena. E também os estudantes, né? A gente tem alguns cursos aí aqui no Brasil que estudam engenharia de sistemas e fazem coisas interessantes em engenharia de sistemas, e estimular que também proponham, né, papers e apresentações pro simpósio para mostrar que a gente tem desenvolvido coisa legal e ficar visível para a comunidade global. Excelente, Fábio, excelente. Bom, para a gente terminar aqui, né? Antes da gente terminar, eu queria perguntar para cada um de vocês, queria que vocês elegessem o que vocês mais gostaram do evento, tá? Vou começar pela Raquel, por favor. É difícil, viu, escolher o que eu mais gostei. Não vale dizer as praias, tá? Por favor, gente. Eu acho que eu gostei de apresentações de diversidade, né? Teve umas que foram bem inspiradoras. Gostei também muito da parte social, que eu não estava esperando, né? Eu não tinha essa ideia de que tinha tantos eventos. Na verdade, eu nem sabia que tinha almoço junto, jantar junto. Isso para mim foi novidade. As outras vezes que eu participei foi virtual, né? Então, tudo isso a gente não tem acesso. Mas eu acho que o mais legal foram todos esses dias, essa sensação de pertencimento a um grupo, né? De estar ali discutindo os mesmos assuntos, os mesmos interesses, ouvindo pessoas falando a sua linguagem, né? Então você consegue entender, mesmo que seja um tópico completamente diferente da sua experiência, você consegue entender como que aquela pessoa está trabalhando. Então eu acho que é a sensação de estar ali né, no meio com várias pessoas falando de diversos tópicos, mas usando a engenharia de sistemas como ferramenta, né, como ponte. Então, eu sei que eu fui um pouco ampla na resposta, Não, tá valendo. mas Foi é ótima a difícil. resposta. Inclusive, você dificultou pro Fábio e pro Diego para tentar manter o nível. Fábio, sua vez, meu amigo. Então, eu acho que, assim, tudo que a Raquel falou, eu compartilho.
O que eu adicionaria aqui o que eu achei um ponto muito importante foi a importância cada vez maior que está ganhando dentro das discussões e apresentações do INCOSE, é, a, é, a abordagem da engenharia de sistemas ou o pensamento sistêmico para solução de problemas da sociedade. Então, a gente comentou isso falando da apresentação do Matthew no primeiro dia do Keynote, e tiveram algumas apresentações sobre esse tópico, né? Teve uma outra que eu participei falando sobre energia limpa, enfim. Acho que a importância que tem se tomado, ou pelo menos é, a tomada de consciência da comunidade de engenharia de sistemas de que a gente resolve problemas, não necessariamente problemas só de desenvolvimento de produto, né, algo específico para vender, mas também a gente tem um potencial grande de solucionar os problemas que a sociedade está vivendo, né? Não só a emergência climática, como desigualdade social e muitos outros problemas e desafios, né? Então, antes de ser engenheiro de sistemas, a gente é também solucionador de problemas. E acho que isso é que a mensagem que ficou, pelo menos nas apresentações que eu gostei desse simpósio, é que a gente está ficando mais consciente disso. Tem muita coisa de MBSE, de aplicação técnica né, de metodologia, que é importante também, porque a gente evolui a disciplina, mas a tomada de consciência de que a engenharia de sistemas está aí a missão do INCOSE, que a visão do INCOSE é a Better World Through Systems Approach, quer dizer, é um mundo melhor através da abordagem sistêmica. Então, isso está na visão né, da organização, e essas apresentações que eu vi, que eu gostei, acho que elas trouxeram bastante essa abordagem, né? A gente, no final das contas, tem que resolver, tem que tornar o mundo melhor, e aí não só desenvolvendo produtos, mas também ajudando a sociedade a se organizar melhor, né? Então, acho que isso foi um ponto importante dentro do simpósio desse ano. Excelente, Fábio. Então, eu achei que você estava em maus lençóis depois da resposta da Raquel, mas você manobrou brilhantemente, o que então deixa o Diego numa situação um pouco complicada, vou colocar assim. Diga lá, Diego, o que te chamou mais, né, mais atenção? O que você mais gostou no evento? Brincadeiras à parte, por favor, fique à Então, vontade. eu fiquei durante não só, né, quando a gente estava pensando aqui, conversando, e eu fiquei me questionando realmente a respeito disso, que eu acho que essa era uma pergunta bem difícil. Muitas coisas a gente postou, um evento muito amplo, a gente vê muita coisa nova, conhece muita gente, então, e obviamente faço coro ao fato do pensamento sistêmico, né? Acho que a engenharia de sistemas ela foi a minha porta de entrada para o pensamento sistêmico. Então, são habilidades que eu também quero cultivar, mas se eu tivesse que eleger aqui um ponto, acho que o que eu mais gostei foi de conhecer outros brasileiros no evento. E isso foi muito bacana para a gente que tenta divulgar a engenharia de sistemas aqui no Brasil, a gente poder compartilhar ali. A gente, a nossa pequena comunidade brasileira no evento, isso foi muito satisfatório. Então, eu queria aproveitar para mandar um abraço especial para a Natália Rocha, para o Davi Henrique, para o Rafael Madeira, para a Amanda Santana e para o Marcos Pessoa, que compartilharam desses momentos lá com a gente no Havaí. Então, foi muito bacana conhecê-los, trocar experiência. A Natália a gente já conhecia, mas não pessoalmente. Então, isso foi. E também, né? Pela primeira vez, eu também tive a oportunidade de estar presencialmente com a Raquel e com o Fábio. Então, acho que isso foi um ganho também muito bacana para a gente que trabalha junto, ter esse momento ali de lazer também junto, de poder passear e se conhecer um pouco melhor. Acho que foi muito bacana. Espero que
nos próximos eventos a gente veja cada vez mais brasileiros participando, seja como ouvintes, seja apresentando, pessoas apresentando, enfim, seja buscando aprimoramento através dos tutoriais. É isso que a gente busca sempre aqui na nossa divulgação, né? Maravilha, Diego, maravilha mesmo. Bom, estamos chegando ao final desse episódio. Eu gostaria de agradecer muito a vocês, Raquel, Fábio e Diego, por terem topado participar. Foi ótimo bater esse papo com vocês e, enfim, conhecer um pouco mais sobre o evento. Queria agradecer de verdade. Eu que agradeço. Obrigada, Bruno. Obrigada, Diego. E só uma coisa a mais. A gente recebeu elogios de como o Incos Brasil, a comunicação está sendo legal, está engajando a comunidade. Então, parabéns aí para vocês pelo podcast e por tudo que vocês têm feito aí na divulgação. Pô, excelente. Ficamos muito, muito felizes. Para a gente é um prazer enorme, além de uma oportunidade incrível de poder conhecer mais pessoas, de compartilhar um pouquinho mais das nossas experiências, né? Enfim, então é muito, muito legal mesmo ter esse reconhecimento. Bom, esse foi mais um episódio do Systems Talk. Acompanhe as nossas atividades no LinkedIn, nas demais redes sociais para estar sempre atualizado. Bom, Diego, você quer passar um último recado antes da gente finalizar esse episódio? Agora falando já, né, vestindo o chapéu aqui da diretoria de comunicações, então esse foi o nosso último episódio dessa temporada, né? A gente conseguiu reativar o Systems Talk depois de algum tempo que não havia produção de conteúdo nesse formato. Espero que vocês tenham gostado do trabalho que foi desenvolvido. Nós já parou, mas a gente vai continuar produzindo, então provavelmente alguns meses a gente já está lançando novos episódios. Vamos começar uma terceira temporada aí. A ideia é sempre estar aprimorando aqui o conteúdo, o produto, a forma de entrega. Então, se você tem alguma sugestão, crítica, qualquer coisa, por favor, entre em contato conosco através das redes sociais. É muito importante o feedback da comunidade e a gente espera realmente ajudar vocês na busca de mais conhecimento dentro da engenharia de sistemas, dentro do pensamento sistêmico. E, enfim, eu só tenho a agradecer aí a equipe. Gostaria de agradecer aqui ao Bruno, que durante todos esses episódios esteve aí ao meu lado, ao Ricardo, nosso mago da edição aí, que tem sempre nos salvado aí, faz com que a coisa fique bem mais fluida do que ela realmente é. E a todos da diretoria de comunicações também aí, que tem se empenhado, né? O Leonardo, o Gabriel, que também tem se empenhado aí para nos ajudar na divulgação de todo esse material. Acho que é isso, então, e espero encontrar todos vocês de novo no próximo episódio da nova temporada do Systems Talk, que vai sair em breve. Vamos ver. Vamos trabalhar para isso. Eu queria destacar aqui... Peraí, desculpa. Tá, vou voltar. Esse alarme, cara. Eu não sei por que... Tirar o alarme? Esse computador é da minha esposa, eu tô aqui me esforçando, gente. Beleza, vou voltar aqui. Ah, tá. Tem como desativar? Não sei. Ela também não sabe, tudo bem, vamos em frente. Mas vocês ficam a noite toda ouvindo isso? Aí desliga o computador. Aí desliga o computador. Eu acho que essa parte não tem que sair na edição. Droga.